O órgão é um conjunto de obras que por mais de 2 milênios moldou o estudo da lógica na filosofia. Nele, Aristóteles mostrou as regras de um raciocínio correto e mostrou que a lógica não é só um acessório da retórica, mas é o fundamento de toda investigação filosófica ou científica. E é nesse trabalho que surgem as 3 leis fundamentais do pensamento, ou os 3 princípios fundamentais da lógica. 3 regras fundamentais, tão fundamentais que desde essa época são considerados absolutamente necessários para qualquer tipo de raciocínio. São eles o princípio da identidade, o princípio da não contradição e o terceiro excluído. Essas 3 leis da lógica não são apenas convenções. São verdades autoevidentes que até, por exemplo, como coloca o professor Humberto na introdução do seu livro Pensamento Crítico, até mesmo os céticos, no seu exercício de tentar duvidar de qualquer possibilidade de conhecimento, têm que usar esses princípios básicos para poder expressar qualquer tipo de raciocínio. Entender essas 3 leis não é só um exercício abstrato para afiar a sua mente, mas uma tarefa essencial para você poder raciocinar melhor. A primeira é a lei da identidade. Se qualquer proposição é verdadeira, então ela é verdadeira. Ou todo ser é idêntico a si mesmo. O saudoso professor Campolino também costumava dizer que o iniciador da lógica foi Parmênides, com seu estudo do ser. Então a famosa frase, o ser é e o não ser não é, e não pode ser de forma alguma, nada mais seria do que esse primeiro princípio e o princípio da não contradição. A primeira parte, o ser é uma afirmação dessa identidade, e se o não ser pudesse ser, seria então uma quebra da não contradição. Mas como o não ser não é e não pode ser, isso quer dizer que a gente reafirma o segundo princípio também. Mas aí você vai perceber que as coisas estão sempre mudando ao nosso redor, elas estão sempre se transformando, então as coisas podem deixar de ser. Mas isso é uma questão pertinente no estudo de lógica. O que a gente pode falar nesse vídeo introdutório é que a gente tem que pensar a lógica como uma ciência de proposições. Só que a gente tem que levar sempre em consideração o recorte temporal. Então, é verdade que este vídeo está publicado na hora que eu estou aqui gravando? Não. Mas na hora que você está aí assistindo, sim. E ao mesmo tempo, se eu não gostar do resultado e decidir privar esse vídeo amanhã, você pode voltar aqui e não ver ele mais. E isso de maneira nenhuma significa que o princípio da contradição ou da identidade não funcionam. É apenas que a gente está raciocinando com informações incompletas. Em vez de simplesmente dizer este vídeo está publicado, eu deveria dizer esse vídeo está publicado a meio-dia do dia 5 de setembro de 2025. Formulada desse jeito vai ser sempre verdade, mesmo que eu prive o vídeo, mesmo que eu esteja gravando agora, é minha intenção publicar nesse horário, e se tiver publicado nesse horário, você vai conseguir ver aí no YouTube. E mesmo que as coisas do mundo real estejam sempre mudando ao nosso redor, um conceito e um número são sempre idênticos a si mesmos. Então, independente do lugar, do tempo, na cabeça de quem esse conceito e esse número está, eles continuam sendo iguais. Então tem um salto aí entre as coisas concretas e os conceitos, as proposições que a gente vai usar na lógica. Essas aí são sempre iguais a si mesmas, enquanto as coisas podem ir se transformando com o tempo. Mais uma questão de como expressar seu raciocínio do que uma falha no princípio da identidade. A segunda lei é a lei da não contradição, continuando aí o raciocínio de Parmênides, e ela vai dizer o seguinte: nenhuma proposição pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Essa é a formulação lógica, mas existem outras formulações desse princípio. Então, falando ontologicamente, falando sobre o ser das coisas, a gente poderia dizer que um ser não pode possuir e não possuir as mesmas propriedades ao mesmo tempo. Então, ou esse vídeo é em cores, ou esse vídeo é preto e branco. Ele não pode ser em cores e preto e branco ao mesmo tempo, sob o mesmo aspecto. Isso é importante, porque é claro que ele pode ser preto e branco se você tem algum problema na visão que não consegue ver cores, enquanto para as outras pessoas elas vão ver cores. Mas ao mesmo tempo, sob o mesmo aspecto, ou seja, nos olhos do mesmo observador, ele não pode ser dessas duas formas diferentes. E psicologicamente, não é possível que alguém acredite que algo pode ser e não ser alguma coisa ao mesmo tempo. É uma pena que Aristóteles não tenha conhecido o ano de 2025, porque ele ficaria surpreso. Mas apesar das maravilhas do século XXI, se uma proposição viola isso aqui, a gente diz que essa proposição é contraditória. Então, se eu digo todos os planetas são esféricos, mas você é terraplanista e você fala não, os planetas que eu posso observar são esféricos, a Terra é plana. Então, nem todos os planetas são esféricos. São duas proposições contraditórias.
Ou a sua é verdade, ou a minha é verdade. Não tem como as duas serem verdade. Afirmar que uma coisa e a sua negação são verdade ao mesmo tempo viola a lei da contradição, viola os fundamentos do pensamento, seria uma irracionalidade completa, ou você não compreendeu onde está o erro, ou se você continua afirmando isso, você está agindo irracionalmente, e é uma das principais ferramentas que a filosofia e a ciência têm para poder mostrar que uma ideia está errada ou que tem problemas numa ideia, que é encontrar uma contradição nas consequências, nos dados, etc. e tal. E por que isso? Porque quando você aceita raciocínios contraditórios, você corrói a nossa capacidade de raciocinar. Como assim, Pedro? É exatamente isso. Algo que centenas de anos depois de Aristóteles, os lógicos medievais chamaram de princípio da explosão. Se você admitir uma proposição e a sua negação, a partir disso qualquer coisa se segue. Por mais absurda, por mais loucura que seja, se segue. E olha, confesso que eu mesmo tomei uma coça para entender isso aqui lá atrás, quando eu fiz aula com o Vicente. Então eu vou tentar explicar, vamos ver se consigo. Então aqui atrás, nós temos a minha estante de livros de filosofia. Vamos supor que eu afirme que todos os livros ali são de filosofia. E ao mesmo tempo eu diga que nem todos os livros ali são de filosofia. Seguindo os princípios da identidade e da contradição, uma dessas duas afirmações deveria ser falsa e a outra verdadeira. Mas eu vou insistir que as duas são verdadeiras. Na lógica, nós temos algumas estruturas básicas de raciocínio, como e, se, então, e uma delas é o ou. E a frase, essa proposição ou outra coisa, uma das duas for verdadeira e a outra for falsa, a frase em si é verdadeira. Então vamos chamar essa frase de A ou B. A frase A ou B é verdadeira. Se uma das duas coisas, A ou B, for verdadeira. Não precisa das duas ser verdadeiras. Sendo assim, se todos os livros da estante são de filosofia, frase A é verdade, e eu construí a seguinte frase: todos os livros da estante são de filosofia ou unicórnios existem, que vai ser a nossa frase B, essa frase ou A ou B se tornou verdadeira, porque todos os livros da estante são de filosofia, é verdade. Então, ótimo, A ou B é verdade. Só que aí eu continuei raciocinando. E eu disse para vocês que a negação de todos os livros da estante são de filosofia também é verdadeira. Então, se a primeira frase a gente chamou de a negação dela a gente vai chamar de não há. Só que a gente já estabeleceu que A ou B é uma frase verdadeira. Se eu afirmar que não há é verdade, então A lá do A ou B é falso. E aí, para a frase A ou B continuar sendo verdadeira, agora o B tem que ser verdadeiro. E a consequência disso é que só sobra para a gente afirmar que existem unicórnios. Parece loucura? E é loucura. É o princípio da explosão. Deixa a gente doido. A gente não consegue mais raciocinar nada. A gente tem que aceitar que unicórnios existem. Caso você vá fazer pismo e você afirmar coisas contraditórias na sua resposta, você vai zerar justamente por causa desse princípio da explosão. Então tinha uma questão uns anos atrás que era mais ou menos assim. Você tinha uma discussão sobre liberdade e responsabilidade e uma discussão sobre relativismo. Se ao responder você afirmasse que as pessoas são responsáveis pelas coisas boas que elas fazem, assim como pelas coisas ruins, e depois dissesse que não existe bom ou mal, você estaria caindo em contradição. Se não existe bem e mal, se não existe certo e errado, não tem como você responsabilizar as pessoas pelas coisas boas ou ruins que elas fazem. Ou você responsabiliza os outros, ou você é relativista. Afirmar as duas coisas cria uma contradição e isso gera um princípio de explosão que o corretor não pode aceitar, então ele vai lá e zera a sua questão. Esse é um grande problema da lógica e, como a gente vai ver na terceira parte, ainda existem hoje esforços de tentar burlar esse princípio da explosão, conseguindo aí negar um dos princípios da lógica, mas o nosso objetivo aqui é entender os três princípios da lógica, como eles foram formulados lá na lógica tradicional, clássica, aristotélica. Então não vamos entrar nessa seara hoje. Mesmo porque eu já demorei anos para entender o princípio da explosão, nem sei se eu vou conseguir entender essas lógicas aí de hoje em dia. Se você é candidato de Ciências Humanas, Economia ou Administração e vai fazer a prova de Filosofia do PISM 3, você pode evitar zerar e ainda tirar uma nota excelente simplesmente acompanhando a nossa playlist de PISM aqui no canal. Não precisa copiar, faz as questões que estão na descrição do vídeo, deixa sua resposta nos comentários e se quiser acesso a mais materiais, entra no nosso grupo abre.ai/NPZ
Zero, numeral zero. A terceira lei do pensamento é a lei do terceiro excluído. De duas proposições contraditórias, necessariamente uma é verdadeira e a outra é falsa. Não existe uma terceira alternativa secreta, e é por isso que o nome do princípio é terceiro excluído. Está excluída a possibilidade de uma terceira alternativa. Se você reformular para falar afirmativamente, você pode chamar também de lei da bivalência. Toda proposição é verdadeira ou falsa. E se você parar para pensar um pouquinho, ela é bem próxima do princípio da não contradição. Ela é quase como se fosse um puxadinho, um 2.5. E o que ela faz, na verdade, é fechar ali a questão da contradição entre ou verdadeiro ou falso. Não tem outra opção. Não tem meio termo. E como eu falei das outras lógicas que existem, esse é um dos flancos que é atacado por essas outras lógicas, que é justamente questionar por que as informações, os dados que nós lidamos, eles estão, às vezes, muito além do verdadeiro e do falso, simplesmente. Na aula de metodologia, o professor Gustavo dava muito o exemplo daquela maçãzinha que é vermelha e amarela. Já viu aquela pequenininha, docinha? Uma delícia, só que ela aí questionando a lógica. Mas eu prefiro um outro exemplo, um professor que a gente tinha da educação quando a gente estava na licenciatura, que ele era careca cabeludo. O que é um careca cabeludo? Eu só tenho a imagem dos chineses de uma série que eu vi, mas não é bem isso que eu queria mostrar, mas é mais ou menos isso aí. Ele era careca aqui em cima tudo, e aqui de baixo ele tinha um cabelo longo. Então ele é ao mesmo tempo careca e ao mesmo tempo cabeludo. Ou seja, não se encaixa em verdadeiro ou falso dizer é falso que ele é careca. Não, ele é careca, tá tudo limpo aqui em cima. Mas ao mesmo tempo, se eu disser que ele é cabeludo, é verdade também, ele tem longos cabelos. E a gente se divertia com esse aparente paradoxo. Mas qual que é o problema da gente usar esses exemplos para questionar a lei do terceiro excluído? O primeiro problema é que a lógica não é uma ciência do mundo físico. Ela é uma ciência das proposições. Ela serve para você identificar se há validade na relação entre as proposições quando você está construindo um raciocínio. Quem lida com o mundo físico, por exemplo, são as ciências da natureza. Coisas concretas não são nem verdadeiras nem falsas. Proposições é que são verdadeiras ou falsas. As coisas que existem, como a maçã e o careca cabeludo, são ou reais ou ideais. Então, ou elas existem no mundo concreto, ou elas existem na imaginação. Elas não são nem verdadeiras nem falsas. O que é verdadeiro e falso são as minhas proposições sobre as coisas que existem no mundo. E essa confusão é muito comum quando eu vou ensinar lógica para o ensino médio, porque você pode fazer raciocínios maravilhosos sobre coisas que não existem, como, por exemplo, os unicórnios, sem estar dentro do princípio da explosão. Imagina que eu dissesse que todo mundo que solta feitiço tem que saber latim, e eu dissesse que Harry Potter solta magia. Qual é a conclusão disso? Que Harry Potter sabe latim. Harry Potter não existe, magia não existe. Então esse raciocínio é verdadeiro? É falso? Nenhum nem outro. O raciocínio é válido e a gente vai trabalhar com as proposições como verdadeiras ou falsas, mesmo que Harry Potter só exista na imaginação. Por quê? Se eu estiver, por exemplo, discutindo uma incongruência de um filme ou de um livro, eu vou tratar aquelas coisas que eu estou discutindo como proposições verdadeiras e falsas. E lá no universo de Harry Potter, é verdade que o Harry Potter solta magia e é verdade que todo mundo tem que saber latim para soltar magia. Então o raciocínio é válido e a conclusão é verdadeira, mesmo que nada disso seja real, porque a lógica avalia a validade desses raciocínios e quem vai dizer se a proposição é verdadeira ou falsa aí são outros 500. Outro grande desafio também ao terceiro excluído são os conceitos imprecisos. Então é clássico eu chegar na sala de aula, última aula do dia, aí o aluno vem e fala assim, vai ter muito dever, professor? Eu respondo que não. Aí eu começo a dar aula, explico, passo a atividade e aí ele reclama, pô professor, isso aí é muito dever. Eu e eles temos conceitos diferentes do que é muito dever. Um aluno mais dedicado, que senta ali na frente, para ele ter 5 questões no final de uma explicação, não é muito dever. Agora, aquela turma do fundão lá, que já brincou o dia todo, está cansado no final do dia, sou professor ensino médio integral de escola pública, para ele ter dever já é ter muito dever. E aí, para mim, poderia ter tranquilamente o dobro de questões, que ainda não seria suficiente para exercitar, por exemplo, identificar ambiguidades em conceitos na hora que você está lendo um texto. Bom, por causa disso a gente vai jogar o terceiro excluído e a lógica fora? Pelo contrário. Nosso trabalho é justamente tentar identificar essa fronteira.
A gente pode usar um dado de psicologia ou pedagogia de número de atividades depois de uma aula que são boas e usar isso como referência, questão da estafa e usar isso como referência. É claro que no dia a dia a gente não tem essa disposição, mas a gente pode. E é o mesmo caso do careca cabeludo. Se o Alexandre de Moraes tiver um fio de cabelo, ele deixa de ser careca? Não. Ainda mais que eu não vou conseguir ver. E 2 fios? Não. Também não vou conseguir ver. E 3. Se eu for adicionando fios, vai ter algum momento que ele vai ficar cabeludo. Que momento é esse? No caso do professor que eu tinha, ele tinha longos cabelos aqui embaixo. Então o que fazia esse cara ser ou não careca? É esse conceito que a gente precisa delimitar melhor. E às vezes nem o conceito de careca em si, mas as afirmações que eu faço sobre a realidade. Então, por exemplo, nós estávamos ali no café pós-aula perturbando a memória do professor que estava nos prendendo numa quinta-feira de tarde que a gente queria estar lá passeando por Juiz de Fora e a gente estava tendo aula. Mas se a gente quisesse ser mais preciso, mais lógico, a gente poderia declarar então que é falso, que ele é careca, porque para ser careca você tem que ser totalmente careca. E aí a gente vai ter 2 proposições. Este homem é totalmente careca, este homem não é totalmente careca. Uma das 2 é verdadeira. No caso, como ele tinha algum cabelo, este homem não é totalmente careca. É verdade, a lei do terceiro excluído continua valendo e a outra proposição a gente joga fora. Então, como você pode ver, o problema estava comigo, no meu coração, porque eu estava usando conceitos vagos. Se a gente determinar melhor nossa linguagem, a gente evita esse tipo de problema. Agora, o grande problema para a lei do terceiro excluído, que é uma das razões que motivou o surgimento dessas novas lógicas aí, são as proposições autorreferentes. O que é isso? São aquelas frases que falam sobre si mesmas. Então, um exemplo disso é o paradoxo do Pinóquio. Se o Pinóquio virar para você e falar o seguinte: meu nariz vai crescer agora. Se essa frase é verdade, o nariz do Pinóquio só cresce quando ele mente. Então o nariz não vai crescer. Mas ele disse que o nariz dele ia crescer. Se o nariz dele não for crescer, então é mentira que o nariz dele vai crescer. E ele, quando mente, o nariz cresce. Se o nariz cresceu, então é verdade que o nariz dele... Entendeu? Você buga completamente. Quando você tem uma frase que faz referência a si mesmo, como essa ideia aí do Pinóquio falando do próprio nariz, você cria um paradoxo completo. E igual esse existem outros. E essas frases criam um ciclo interminável, sem escapatória, de autodestruição e autorrestauração, porque cada uma vai dando ensejo na outra e isso vai aí sem fim. E aí o que acontece? Você dá um tilt na lógica, você dá um tilt na lei do terceiro excluído. E não é à toa que vem perturbando os lógicos e eles estão aí tentando com novas formas de encarar a lógica. O ponto é, pelo menos mostrar os limites da nossa linguagem, esse tipo de paradoxo mostra, ainda que você não considere que ele anulou completamente a serventia das 3 leis da lógica. E isso porque mesmo quando você tenta negar esses princípios, você meio que usa a mão deles, ainda que seja num contexto limitado, dentro de um sistema maior de proposições. Você não consegue muito que fugir deles, não. Que nem quando o pessoal lê Platão e fala que o Platão critica a escrita, mas o Platão escreveu um monte de diálogo. Então você tem um problema aí, né? O cara tá usando a escrita para criticar a escrita. Talvez ele não critique a escrita, mas alguma forma de escrita, então talvez seja o que a gente está vendo aqui. E é por isso que nós voltamos ao que eu tinha falado antes. Não se trata só de um exercício abstrato, são fundamentais. E usando essas 3 leis, ainda que você não saiba mais muita coisa de lógica, você já consegue olhar um raciocínio e identificar um problema, ou na sua própria hora de argumentar, responder, você consegue olhar e falar, não, tem um buraco aqui. Vou tapar esse buraco aqui, vou corrigir esse problema. Porque sem essas 3... não é possível traçar um diálogo com ninguém sobre nada. Sem você ter um mínimo dessas 3 leis, você não consegue nem mesmo criar um exemplo cético absurdo de que você está num sonho, um Deus enganador. Nada disso funcionaria sem você ter esses 3 leis regendo aí nossa forma de expressar nossas ideias. Esse vídeo foi feito baseado nas aulas de metodologia do professor Gustavo Castanhon, as aulas de lógica do professor Vicente, mas já faz um tempinho. Também dei uma lida no Lógica Socrática do Peter Crift e peguei umas citações no órgão do Aristóteles. No próximo vídeo a gente vai falar do princípio da razão suficiente, que algumas pessoas até diriam que talvez devesse ser o 4º princípio fundamental do pensamento. Será? Se você gostou, deixa seu comentário, sua curtida e compartilha com quem mais tem interesse no assunto.